graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Hoje, quem nos dá a honra de estar aqui na minha casa é o pastor Isael, da Segunda Igreja Batista, da cidade de Lagoa de Itaenga. É meu amigo pessoal, veio aqui na minha casa fazer uma visita, almoçar para comigo, e como sempre, não é? Ele não iria sair daqui ser o convidado para trazer uma palavra no canal do Irmãozito. Então, que ele seja bem-vindo, e para dar início ao trabalho, nós vamos louvar o hino do Cantor Cristão de número 422, que tem como título Trabalho Cristão. Pode tirar, pastor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho do céu, com o seu bom conselho, vigor renovar E fazer completamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para fontes sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor, pois então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu, nas mansões dos fiéis, o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. E agora, com a palavra, o nosso pastor Isael. Graça e Pai, meus amados, nós somos gratos a Deus, né, estar aqui na casa do Irmãozito, esse canal que tem propagado o Evangelho de Cristo, né, falar do seu amor e da sua grandeza. Eu quero ler um texto da palavra aqui, que está em Atos, no capítulo 3 e versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados. Meus amados, o tema nessa tarde aqui fala sobre arrependimento, é o tema da palavra de Deus. Nós sabemos que para chegar no reino de Deus, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, né? A gente vê exemplo na Bíblia, quando lá no capítulo 23 de Lucas, a gente vê ali aqueles dois ladrões na cruz do Calvário ali, né? E teve um que se arrependeu. Se arrependeu na hora dos seus pecados. E disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Aí está uma prova de arrependimento para entrar no reino de Deus. Em Lucas capítulo 19, a gente vê que Zaqueu se arrependeu dos pecados dele. Um homem rico,
abastado, tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, ele tinha um vazio nele ali. E ele subiu naquela árvore ali, e quando Jesus descia para Jericó, olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, convém habitar em tua casa. E naquele momento ele chamou Jesus para um jantar em sua casa. E ali os fariseus, que eram hipócritas: por que Jesus vai comer com um pecador? Qual foi a resposta de Jesus? Hoje vem salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E lá no capítulo 1, versículo 15 de Marcos, está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. A salvação vem através do arrependimento. Lá no capítulo 4 de João, a mulher samaritana ali, ela teve um propósito. Ela se arrependeu dos seus pecados. Você vê que ela foi casada 5 vezes. E o que tu tem não é teu marido. Quer dizer que ela vivia uma vida de prostituição. Se arrependeu, aceitou o Evangelho, trouxe seus familiares e muitos se converteram à mensagem da palavra de Deus. E você precisa conhecer o seu estado pecaminoso. Porque a Bíblia diz, meu prezado, depois da morte, segue-se o juízo, não adianta mais. Você estava fazendo missa, acendendo vela, essas coisas, não resolve diante de Deus. O arrependimento é com vida. E a gente vê tantas pessoas na Bíblia que se arrependeram dos seus pecados, tomaram uma iniciativa, né? Abandonaram as coisas do mundo, como diz lá em João capítulo 2, 1 João 2 e 15, né? Quando ele fala: não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, meu amigo. Você tem que se arrepender dos seus pecados, né? Lá no capítulo 4, versículo 8 de Mateus, o diabo mostrou a glória deste mundo, né? E era para se prostrar, Jesus se prostrar dentro dele. E Jesus disse para ele: hoje, porque só a Deus se virá e só a Deus prestar culto, né? E o mundo, o pecado, a pessoa tem que se arrepender com vida. Você que está me escutando, se arrependa dos seus pecados. E a Bíblia está recheada de pecado, para você se arrepender do pecado. A Bíblia mostra o pecado, mas mostra também que você tem que se arrepender. Porque a Bíblia diz, lá no capítulo 1 Coríntios 6 e 9, está falando que as pessoas que não vão entrar no reino de Deus, os idólatras, os feiticeiros, os afeminados, os maldizentes, os bêbados, os idólatras, não vão entrar no reino de Deus. Mas se arrepender, tem a vida eterna. Enquanto a vida é esperança. Assim, Moisés se arrependeu, se arrependeu a sua alma. Não tem mais condições de arrependimento. Porque, meu prezado amigo, Jesus está perto de voltar. E a Bíblia diz que vai buscar aqueles que se arrependeram. Lá em Mateus 24, vai vir buscar os escolhidos de Deus. E você é um escolhido de Deus, mas precisa tomar uma iniciativa. Você precisa, seu coração, abrir ele e deixar o Espírito Santo habitar em você para fazer uma lavagem do seu coração. Mas como, pastor? Lá no capítulo 1, e versículo 13, aos Efésios, ele está dizendo: depois que tu ouviste o verdadeiro evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Na hora que você crê, você recebe o dom do Espírito Santo. Você passa a viver uma vida transformada. Como diz lá em 1 João 1,7, o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Uma vez me abordou uma vez: mas pastor, se eu matei, eu fiz qualquer coisa, Deus perdoa os teus pecados. Agora basta você crer e se arrepender de todo o coração. E a sua vida vai ser salva na pessoa de Jesus Cristo, que foi o seu objetivo, vir salvar aquele que havia perdido. A Bíblia diz que os doentes não precisam de médico. Uma pessoa doente precisa de médico, mas ele está com saúde, não precisa de médico. E essa é a mensagem nessa tarde. Que você se arrependa, como diz aqui, para que sejam pagados os vossos pecados.
no momento que você se arrepende de todo o coração, lá no céu é apagado. E a Bíblia diz que vai se colocar no livro da vida o seu nome. E ali você vai viver por toda a eternidade. Que você possa meditar essa tarde, meu amigo, a mensagem do Evangelho sendo pregada. Deus quer cancelar o teu pecado, mas tu continuar com a vida errada, tu vai perder a tua alma, né? Não existe mais chance depois da morte, que depois da morte certo o juízo. No capítulo 9, versículo 27 de Hebreu, você pode ler na sua Bíblia aí, que você possa assim fazer uma seleção dos seus pecados e pedir perdão a Deus, e você vai ter direito à vida eterna, morar no céu. Ali não haverá choro, não haverá pranto, ali não vai haver hospital, ali não tem cadeia, só tem coisas boas, né? O céu ali, todo feito de ouro, uma cidade maravilhosa, que você vai ver por toda a eternidade. Mas se você não se arrepender, diz a Bíblia, que vai para o fogo eterno. O diabo preparado para o diabo e seus anjos. Lá no capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz que é um fogo eterno, é escuridão eterna. Aqueles que não se arrependem, infelizmente, muitas pessoas morrendo sem se arrepender. E Deus quer apagar os teus pecados. No momento que você estiver no leito da dor ali, eu já tive muita experiência com pessoas já enfermas no fim da vida. Várias pessoas eu cheguei evangelizando, e naquele momento eles aceitaram Jesus como Salvador. Muitas pessoas se converteu ao Evangelho. Eu conheci um homem que ele, de tanto beber cachaça, pegou cirrose. E ali, cheguei na casa dele, comecei a levar a mensagem do Evangelho para ele, que aquilo tinha cura, chama-se a cura da alma. E aquele homem teve um encontro com Cristo, se arrependeu. Um pouco dia ele morreu salvo na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Deu tempo de se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus abençoe a cada um dessa tarde maravilhosa. Amém. Essa foi a mensagem que foi trazida pelo pastor Israel, da segunda igreja de Levotaína. Meu amigo pessoal, né? Eu conheço ele há mais de uns 15 anos e é um homem de Deus. Nos deu a honra hoje de estar na minha casa. Ele estava na casa de um servo da igreja dele ali na Frei Estevão. Foi visitar ele, ele disse, vou na sua casa, ele veio almoçar aqui em casa. E trouxe a mensagem de hoje. Eu agradeço, em nome de Deus e de Jesus, a mensagem que ele trouxe. E ainda deixo para vocês um versículo de salvação, palavra de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Hoje são dia 2 de agosto de 2023. E agradeço imensamente ao pastor Israel. Quem agradece muito mais é o nosso Pai Celestial, nosso Deus, Deus único com D maiúsculo, através do seu Filho amado, Cristo Jesus. Como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, com D maiúsculo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu quero agradecer a oportunidade dada à minha pessoa, né? Se você deseja uma pregação na sua igreja, em qualquer estado do Brasil, eu vou gratuitamente levar a mensagem do Evangelho, não cobro do Evangelho, não recebo salário de igreja, simplesmente faço o trabalho com amor. Se deseja contactar, paga só as despesas, levarei a mensagem evangelizando, falando do amor da grandeza de Deus. Amém. Amém.